Olá, meu nome é Marcelo Stenberg, da Escola de Cabala, Cabala Life. E hoje eu quero compartilhar com vocês fatos recentes que têm acontecido, pelo menos em São Paulo, mas acredito que provavelmente é uma realidade que vai um pouco além de São Paulo. Fato esse que deixou pais, mães e o mundo da educação em uma certa ebulição e um certo desconforto. Então hoje vamos falar o que está acontecendo com os nossos jovens. Fica comigo até o fim. Ontem eu estava dando uma aula de Cabala, curso nível 1, aula 2, bem o comecinho do estudo. E estava explicando para os alunos presentes como, de acordo com a Cabala, aconteceu a criação do mundo. O passo a passo, por que aconteceu, quais foram os fatos que são responsáveis, os fatores que vieram ao longo de todo o processo, até a gente chegar na humanidade como é hoje. E depois de explicado isso, eu toquei no assunto dos jovens. Tinha uma mãe ali, que nada é por acaso, tem um filho que conhece, infelizmente, uma das crianças, um dos jovens, um dos adolescentes, que infelizmente cometeu suicídio nas últimas semanas. E ela olhou para aquela explicação e falou: uau, toda mãe, todo pai deveria ouvir essa explicação, porque faz todo sentido o porquê que o mundo está desse jeito, porquê que as crianças e os jovens estão desse jeito. E um pouquinho, não vou dar aula toda agora para vocês, mas eu super convido vocês a participarem do curso, mas um pouquinho do que eu falei no curso para entender um pouco mais o que tem de tão importante nessa explicação que eu dei. Explicando o processo da criação, eu nada mais nada menos expliquei, baseado em fatos da Cabala, consequente, é o reflexo do dia a dia de hoje, porque se funciona no plano físico, tem que funcionar no plano espiritual. Se não funciona no plano físico, não funciona no plano espiritual. Em outras palavras, o plano físico é apenas um reflexo, um espelho do plano espiritual. Então, lá é o original. Então, a gente tem que só replicar a espiritualidade aqui no mundo físico. Então, o que eu expliquei? Eu expliquei que, de forma bem resumida, tá? De forma bem resumida, o mundo de hoje, ele é um reflexo e é um desejo do receptor. Receptor esse que sou eu, você e cada um dos seres humanos hoje em dia. Que fomos criados por um propósito. E se a gente botar esse propósito de forma bem generalizada, esse propósito vai se chamar receber. Nós fomos criados para receber. E receber definitivamente não é o nosso problema e nem nosso desafio. Fomos criados para isso. E aqui estamos prontos e aptos a receber tudo e mais um pouco. Ok, então já que não é esse o problema, qual é o nosso desafio? Já que eu posso imaginar que a maioria das pessoas, algumas têm problema, mas a maioria das pessoas não tem problema em receber. Então, o que está acontecendo? Que a gente esquece de um ponto bem crucial na história. Apesar de nós sermos de natureza receptora, a nossa essência, a essência de cada pessoa, a essência de cada ser humano é a essência do seu Criador. E se a gente estiver falando nesse momento de alma, a essência da nossa alma é o Criador em si. O Criador da nossa alma é o próprio Criador em si. Ou seja, apesar de termos sido criados para receber, a nossa essência é o próprio Criador. Em outras palavras, se a gente não aprender aqui no nosso dia a dia, receber para um propósito, receber para compartilhar, já que essa é a natureza do Criador, a gente não vai conseguir estar feliz e estar completo. Aí uma das mães falou assim na aula: poxa, mas eu tenho um problema, porque na minha vida eu dou, não aguento mais dar, chega, eu decidi agora que eu não vou dar mais nada para ninguém. Aí eu falei: olha só, existe uma grande diferença entre dar e compartilhar. O fato de você estar dando não significa que você está compartilhando, porque um compartilhar ajuda uma situação, uma pessoa, você mesmo, a criar uma evolução. O dar não é exatamente assim. Então, muitas vezes, e a gente fala dos jovens de hoje em dia, talvez por facilidade, ou por comunidade, ou até por conta da tecnologia, por conta dessa novidade toda que acontece, o jovem não passa mais tanto por situações de frustração, de esforço, de desejo. Em outras palavras, apesar de todo mundo dar tudo para ele, por exemplo, e você como pai, como mãe, ama dar tudo para um jovem, para o seu filho, por exemplo,
Às vezes, a melhor coisa que você pode dar para ele é falar o quê? Se vira. E esse se vira é provavelmente que vai inspirar ele a correr atrás. E esse correr atrás significa frustração, significa quedas, significa tudo isso. Hoje em dia, as pessoas de maior sucesso na vida, elas descrevem, sucesso não é só dinheiro, tá? Sucesso é um equilíbrio. Elas descrevem uma coisa bem interessante, que elas falharam e elas caíram e elas erraram muitas vezes e tiveram que correr atrás. Resumindo, nós temos que aprender a ser co-criadores e ao mesmo tempo dar espaço para outras pessoas serem co-criadores também. Em resumo, os jovens cada vez mais frustrados hoje em dia, porque ainda não conseguem aprender, e boa parte desse desafio talvez seja por uma inconsciência dos pais, tá? Então sim, eu acho que os pais, os adultos, são responsáveis por isso, de não permitir outras pessoas, seus filhos e outras pessoas, serem co-criadores. Então aqui vai meu desafio para você. Onde na sua vida você pode ser mais co-criador, mais responsável? Lembra, não significa fazer tudo. Muitas vezes pode deixar ser a coisa sair, desandar e sair tudo errado. Mas para dessa forma dar a oportunidade de outras pessoas crescerem junto com isso. Pensa nisso e junto com isso eu queria falar desde agora que por conta, infelizmente, desses casos que aconteceram, eu recebi uma enxurrada de e-mails e mensagens de mães querendo que eu desse urgente, novamente, um curso de cabala para crianças. E o formato já está pronto, não vai ser exatamente cabala para crianças, eu estou me unindo, fazendo uma parceria com um cara super especial, com Alex Camargo, que vai estar comigo nesse curso. Se você tem interesse, manda um e-mail para a gente, entre em contato com a gente. Já posso falar que a primeira edição vai ser no domingo, dia 10 de junho. Várias idades, vários horários diferentes e, lógico, para você, pai, também. Vamos falar de tudo isso e mais um pouco de forma prática, profunda, para que a gente possa, desde agora, dar um basta nisso e fazer o nosso mundo, da nossa vida, uma vida melhor. Espero você, uma ótima semana. Fui!